Alegria de pobre dura pouco. Parece que quando tá dando tudo certo, acontece alguma coisa para dar errado. Talvez você já tenha dito essas frases, talvez você já tenha ouvido frases como essa. Eu vim aqui te trazer um relato de uma cliente que passou exatamente por uma situação assim. Parece que quando as coisas estão dando certo, pimba, vem a chuva, o balde de água fria para estragar tudo aquilo que está acontecendo, não é? Se você ainda não me conhece, antes de continuarmos, deixe-me apresentar. Eu me chamo Elda Gonçalves, eu sou instrutora, eu sou mentora, eu sou terapeuta vibracional. E aqui nesse canal eu te convido a sair da caixa, como eu já falei em outros vídeos, pensar fora da caixa e olhar o mundo através de uma outra perspectiva, olhar a si mesmo, principalmente através de uma outra perspectiva. E o relato dessa cliente que eu venho te contar é o seguinte. Um dia, ela estava aguardando a mãe realizar um procedimento médico. Ela é empresária, então ela tem a sua própria agenda. Ela cancelou a agenda do seu trabalho porque ela estava aguardando a mãe chamar ela para que ela buscasse a mãe no hospital depois desse procedimento médico. Um procedimento médico simples, nada demais, mas que trouxeram à tona duas situações bem importantes, dois pontos bem importantes que nós trabalhamos com ela. Pega essa história. Primeiro ponto, ela não se sentiu na permissão, na liberdade de não ir até o trabalho. Apesar de ela ter cancelado toda a agenda, ela não tinha nada para fazer no local de trabalho porque ela estava de folga. Ela precisava estar livre esperando a mãe dela chamar. Ela não tinha trabalho, ela não precisava ir até o trabalho. E ela foi até o trabalho. Ela não se sentiu permitida de não trabalhar naquele momento, porque naquele momento ela precisava ser suporte para a mãe dela. E o que o universo faz? Ele traz as nossas crenças como uma forma de confronto para que justamente a gente perceba o que está acontecendo. Então, a primeira situação. A segunda você vai se surpreender, mas olha só, a primeira situação. A secretária chegou para ela e disse o seguinte: se tu não tem agenda hoje, teu horário está aberto, tua agenda está aberta, porque tu precisa estar disponível para buscar a tua mãe, por que é que tu não aproveita e vai passear no shopping, caminhar no parque, ler um livro, fazer o cabelo, fazer alguma coisa? Que tu não fique aqui dentro, que tu aproveite de fato esse momento, já que tu está com o tempo ocioso. E ela resolveu seguir esse conselho que a secretária falou para ela. E então ela resolveu ir caminhar no parque. Enquanto ela estava no parque, ela começou a se sentir mal. Ela contou que ela sentiu um mal-estar, uma tontura, náusea, e ela sentiu um ímpeto de ir para casa. E foi o que ela fez. Chegando em casa, ela foi ficando mais mal, mais mal, mais mal-estar, e ela ligou para alguém da família pedindo ajuda, porque naquelas condições ela não teria como buscar a mãe dela, ser o suporte para a mãe dela. Resultado, alguém precisou buscar a mãe dela, alguém precisou buscar ela em casa e encontrou ela desmaiada. Os médicos fizeram todos os exames possíveis. Absolutamente nada foi encontrado. E o médico sugeriu para ela que talvez pudesse ter sido uma crise de ansiedade, uma crise de estresse. Ela não estava estressada naquele momento, ela não estava ansiosa naquele momento. O que ela estava, o que startou nela naquele momento foram duas situações. A primeira, que eu falei anteriormente, esse senso de não merecimento, de não se sentir permitida de descansar, de relaxar, de fato aproveitar aquele momento que ela se propôs para estar livre para esperar a mãe dela. Ela não podia marcar nada que ocupasse tanto tempo, porque afinal de contas ela precisava estar livre, mas ela poderia ler, caminhar no parque, caminhar no shopping, fazer alguma coisa, né, para aproveitar de fato aquele tempo, fazer algo para ela, já que ela não estaria trabalhando. A segunda coisa, e ela mesma conseguiu identificar isso depois que ela saiu do médico, foi o fato de ela estar carregando culpa. Culpa porque ela não estava trabalhando. Culpa porque ela tentou fazer algo para si. Percebe que lá no início, que eu contei, ela foi para o trabalho. Mesmo sem ter nada para fazer lá, mesmo sem precisar trabalhar, ela foi até o trabalho. Chegando no trabalho, o universo confrontou ela,
a respeito desta crença que estava startando ali, porque já startou. No momento em que ela se direcionou para o trabalho sem precisar ir, já era essa crença falando: você não merece ficar em casa, você não tem permissão para não ir trabalhar. Hoje é um dia de semana, você não tem permissão para ficar em casa. Ela foi para o trabalho. Chegando lá, o universo confrontou ela. Olha aqui, nós temos a seguinte situação para resolver. Precisamos trabalhar essa crença de não merecimento. E aí a secretária foi lá e cutucou. Por que você não aproveita esse momento para você? É mesmo, acho que eu posso fazer isso. E quando ela foi fazer isso, veio a segunda etapa, veio a crença da culpa, do não merecimento mais a culpa por não estar trabalhando, a culpa por estar se permitindo, em pleno dia de semana, à tarde, passear num parque. Trabalhando em sessão, nós fomos parar num período onde ela trabalhava para uma empresa e ela trabalhava no sábado, então ela folgava a segunda-feira. Ela trabalhava de terça a sábado, ela tinha a segunda de folga. Nessa empresa, ela ficou pouco tempo porque ela disse que se sentia muito mal trabalhando lá. E olha que interessante, não era o lugar, era essa energia que estava presente, você já vai entender isso. Ela se sentia mal trabalhando, ela ficava angustiada, ela sentia esse senso de não merecimento de estar ali, ela sentia que aquele lugar não era para ela. Ela se sentia fora do ninho. Isso foi o relato dela. Enquanto ela trabalhava nessa empresa, ela se sentia fora do ninho. Ok, chegamos em um ponto. Continuamos avançando na sessão. Antes disso, qual a origem disso? Onde isso iniciou? E aí nós vamos parar na infância. Na infância, o pai, sempre muito ritualístico, pregava muito fortemente que trabalha-se de segunda a sexta e folga-se sábado e domingo. É a realidade da maioria, ok. Era muito mais a realidade da maioria lá atrás, hoje já não é mais realidade de tantas pessoas, mas lá atrás era. E ela cresceu ouvindo isso. Então, ela registrou isso. Trabalha-se de segunda a sexta, folga-se sábado e domingo. E aí, nesse emprego anterior, ela estava folgando na segunda-feira e trabalhando no sábado. Ela não tinha permissão e nem merecimento para fazer isso. Nesse momento, neste emprego, ela já começou a acumular sentimentos de culpa. Ali nasceu a culpa. Lá atrás, na infância, nasceu a crença do não merecimento de folgar durante a semana, porque de segunda a sexta se trabalha conforme o ensinamento que ela aprendeu com o pai. E o pai aprendeu isso com alguém, com certeza. Ali nasceu o não merecimento, na infância. E nesta fase, onde ela trabalhou para essa empresa que ela folgava na segunda, nasceu a culpa. Ela não tinha essa permissão. E quando chegou agora, nessa situação atual, onde ela folgou para esperar a mãe, mesmo tendo um motivo. Ela não folgou simplesmente porque ela quis, porque ela não estava realmente fazendo isso, ela não tinha essa permissão, né? Ela folgou para um propósito, estar disponível para buscar a mãe depois do procedimento. Só que o inconsciente dela não entende tudo isso. O que que o inconsciente dela registrou? Só um pouquinho. É dia de semana. O pai ensinou que dia de semana se trabalha. Então você precisa ir para o trabalho. Chegando no trabalho, ela não tinha o que fazer. O universo confrontou ela: você não precisa estar aqui, vai fazer algo para você. Ela aceitou e foi. E o que o inconsciente disse? Você não pode fazer isso. Você não tem merecimento de fazer isso. E ela começou a se sentir culpada. Sentindo culpada, o que a gente faz toda vez que a gente carrega culpa? A gente se pune a nível inconsciente. Nós vamos criar algo para nos punir pelo fato de estarmos confrontando aquilo que nós carregamos de culpa. Nesse caso, a culpa de folgar durante a semana. Então, ela confrontou isso, foi lá e folgou durante a semana. Ela precisava se punir por isso. Nós criamos isso o tempo todo. Ela precisou ir desmaiada, inconsciente, levada para o hospital, para os médicos não diagnosticarem nada e sugerirem uma crise de ansiedade, porque não tinha uma causa física. Foi algo realmente emocional que aconteceu com ela. E o que aconteceu com ela foi exatamente isso: a crença do não merecimento e a culpa que ela carregava pelo fato de não ter permissão do pai para folgar durante a semana.
Pequenos exemplos que eu te trouxe de como esse desenrolar acontece e o como carregar culpa, o como não perdoar, seja o outro ou seja se impacta diretamente na nossa vida. Ela não tinha permissão para folgar durante a semana, ela não tinha permissão nem para trabalhar num local onde ela trabalharia de terça a sábado e folgaria na segunda-feira. Ela não podia fazer isso, ela não tinha essa permissão inconsciente. Ela não tinha permissão para estar disponível para buscar a mãe depois de um procedimento médico, porque ela precisava estar trabalhando. Ou pelo menos ir até o trabalho e ficar lá, sentada, parada, sem fazer nada. Mas ela não tinha permissão para viver, para descansar, para relaxar, que fosse enquanto ela estivesse esperando a mãe nesse procedimento. Te pergunto quantas vezes você se colocou em situações similares a essa, talvez também por carregar essas crenças, culpa e não merecimento, normalmente eles andam juntos. Culpa e mágoa também normalmente andam juntos. E toda vez que nós carregamos esses sentimentos, nós estamos nos auto-sabotando. Nós estamos nos punindo. A culpa é o sentimento mais baixo da tabela vibracional. Ele é destrutivo. Quando a gente carrega sentimento de culpa, nós vamos dar um jeito inconsciente, assim como essa cliente, de criar uma situação extrema para destruir aquilo que nós nos propomos a fazer. Ela criou uma situação extrema de saúde para destruir a possibilidade de folgar durante a semana. Não sei em que data você está assistindo este vídeo, mas nós temos hoje, agora, aberta as inscrições para a Jornada do Perdão. Nessa jornada, nós vamos trabalhar com diferentes técnicas, 7 dias de atendimento em grupo, direcionando para a energia do grupo, técnicas diferentes para liberarmos toda a energia do não perdão, toda a energia de mágoa, ressentimento e essa necessidade de punição. Vamos trabalhar o perdão ao outro e vamos trabalhar o perdão a nós mesmos. Técnicas de limpeza e técnicas de reprogramação com exercícios e meditação conduzida. 7 dias de atendimento em grupo, porém direcionado para a energia do grupo. Vamos liberar todas esses emaranhados, esses pesos energéticos que fazem com que a gente destrua aquilo que a gente se propôs, como uma forma de punição da nossa mente inconsciente. Eu vou deixar aqui embaixo o link de inscrição, lembrando, até o dia 30 de abril, perdão, 30 de abril de 2024, você tem para fazer a inscrição. Link está aqui embaixo e se você precisar, pode me chamar no Instagram que eu te auxilio também. Bye, bye.